Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender dois fenômenos que podem eclodir, podem ocorrer nas cidades. O cara que acompanha meu canal aqui, no mínimo o cara já é frustrado. Frustrado com as pessoas, frustrado com a política no país, frustrado com a cultura. O cara já entendeu que o buraco é muito mais embaixo. Porém, eu preciso trazer um alerta. Porque as coisas, elas não acontecem de uma vez. De repente, por exemplo, o exército não chega nas ruas e começa a fuzilar todo mundo. Não é assim que funciona. Começa com sanções, com leis. Aí joga um povo, um público contra outro público, uma nação contra outra nação, uma etnia contra outra etnia, e eles vão moldando até chegar o momento do ápice. Aí quando chegar no momento do ápice, eles vão lá e pegam o abatedouro. O cara, por exemplo, que caça javali, você não vai caçar um javali, você simplesmente anda num carro com sirene ligada, com uma 12 na mão, caçando um javali. A melhor estratégia de caça é o quê? É você fazer um cercado de grade com algumas porteiras que são mecanizadas através de um botão, e você coloca ali o alimento do javali, né, no centro. Aí vem um javali, come, vai embora da cerca, olha para a cerca e fala: isso aqui parece um problema, mas não é tanto não, porque essa cerca está sempre aberta. Aí o javali conta para os outros javalis que tem comida ali, volta mais 3, 4 javali. Aí de repente, quando você está olhando para aquele cercado ali, tem 90 javali ali dentro. Aí a cerca fecha e faz-se a colheita, né? Então praticamente sapo se come, se cozinha na água morna, devagarzinho, não é de uma vez. Se você botar na água quente, ele pula. E a mesma coisa. Então, para você poder escravizar uma sociedade, para você destruir uma sociedade, não é de uma vez. Senão você vai alertar demais as pessoas. É aos poucos. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Nós vamos ver uma coisa aqui que você vai ficar de queixo caído. Tá? Hoje não é um problema, mas eu garanto para você que daqui a 2, 3 anos vai ser. Vai ser o pior problema da sua vida, tá? Porque hoje isso aqui é inóculo, né? Isso tá dentro da pessoa, mas não tá manifesto. Mas vai acontecer. Basicamente é o seguinte, a Bíblia nos fala que próximo do fim dos tempos, ou próximo de uma grande catástrofe, o Espírito Santo não está presente neste mundo. E o que faz com que a pessoa tenha sensatez é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, sem sensatez, ok? Então, quando tá para acontecer uma catástrofe, quando tá para acontecer algum evento assim de grande escala, a gente chama de inversão magnética, pulso magnético, as pessoas chamam de apocalipse, de grande reset. Quando tá para acontecer alguma coisa, o Espírito Santo ele tá afastado. O diabo só vai conseguir fazer alguma coisa nesse planeta se o amor das pessoas esfriar. Agora, não é o amor que você conhece, não é a fornicação. Amor vem da palavra rama, que é sacrifício. Então eu vou mostrar para você o que está rolando nas cidades, que é o grande problema das cidades, tá? Agora, antes de eu poder fazer esse alerta aqui para vocês, eu peço encarecidamente para que você possa participar do meu conteúdo premium, tá? Tem links na descrição, meu contato pessoal, meus cursos, você tem a comunidade fechada, é o primeiro link aqui na descrição. Tenho certeza que vai ser uma experiência inacreditável para você. O que tem de conhecimento ali você não encontra no YouTube, você não encontra na internet, tá? Infelizmente eles estão tirando as informações. Eu recomendo que você, enquanto haja tempo, participe, tá bom? Vamos passar aqui para a tela do computador e vamos observar o que aconteceu aqui. Aí você vai ver o que aconteceu e você vai entender o problema. Nós temos aqui o problema do Shell Shock e o problema do Black Go. Você vai entender. Eu vou poder falar sobre isso no final, tá? Mas primeiro é importante analisar a situação. Independente de quem está certo e quem está errado, tá? Perde-se uma discussão quem apela. Então vamos dar uma olhada nisso aqui para a gente poder entender. Olha só. O cara chutou... voltando aqui, o cara chutou o banco do Uber, tá? Não tem medo de quebrar essa porra desse carro seu! Tá entendendo? Olha, observa para você ver o tom de voz, a ênfase vocal, né? Uma pessoa extremamente agressiva, tá? Agora, o que provocou essa pessoa de forma agressiva? Vamos observar. Não tem mulher aqui não, caralho! Tá de brincadeira? Você colocou a minha vida em risco, seu moleque! Seu moleque!
vai percebendo o comportamento das pessoas mediante a cidade, principalmente quando as antenas 5G estiverem ativas, tá? Daquela com arrogância aí com nós, seu comédia. Pode fazer a porra do retorno e deixar eu na porra da minha Batendo no carro do cara, tá? casa, caralho. Tá entendendo, mano? Ainda quebrou ali o vidro, o painel ali de mídia do carro do cara. Tá, aí o cara vai falar pra mim assim: Humberto, nós não sabemos o que aconteceu. Nós não sabemos o que aconteceu. Então, simplesmente, nós não podemos tomar uma decisão precativa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você acha que o juiz trabalha? Você acha mesmo que o cara que matou a mulher que esfaqueou o marido, você acha que existe um vídeo provando que o cara matou a mulher, provando que a mulher matou o marido? Você acha que existe essa prova? Se existisse essa prova, não precisava de juiz. O juiz ele tem que tomar uma decisão baseada naquilo que ele tem entendimento. Então, quando você olha para isso aqui, mesmo sem as provas, você vê o quê? Independente do que tenha acontecido, um cara trabalhando, dirigindo, né, filmando com receio de alguma coisa, e um outro cara brigando, né, quebrando tudo dentro do carro. Tá entendendo? E aí que a gente tem que observar. Agora, por que esse cara tá furioso? O cara passou no sinal vermelho, ele fez uma rotatória que não devia. Não importa. Isso não justifica a ira desse cara. Tá entendendo? O que você acha que aconteceria se esse cara fizesse essa brigaiada toda dentro da viatura da polícia? Vamos convencer. O que você acha que aconteceria? Pois é, então o que está acontecendo? O amor de muitos está esfriando. Biblicamente, a Bíblia é um manual da vida, tá? Que ensina você o que é certo e o que é errado, ensina você a tomar decisões precativas para você resguardar a sua família. E os lugares, historicamente, tá? Toda grande cidade é destruída. É incrível como esse livro ensina que toda grande cidade é destruída. Então você olha, por exemplo, para Babilônia, por exemplo. Você olha, por exemplo, para Babel. Tudo isso vira pó. Agora, o importante é falar o seguinte: tem certas cidades que ainda tem radiação. Então Deus manda sua ira nas cidades. Os problemas começam na cidade. Aí o cara fala assim: olha, Humberto, essa sua Bíblia, ela é muito arcaica. Como é que pode uma coisa de 4.000 anos atrás, 5.000 anos atrás, às vezes na época de Cristo Jesus, 2.000 anos atrás, poder ensinar alguma coisa que ainda compensa ser escutado? Deixa eu te falar uma coisa: a sociedade vem se resetando. Se você acha que a nossa sociedade tem tecnologia, olha para o Egito. Hoje, humanamente, nós estamos em 2021, talvez você tenha vendo esse vídeo em 2022, 2023, vai saber. Mas ainda assim, não temos a capacidade de construir pirâmides, tá bom? Nenhum ser humano tem a capacidade de construir pirâmide, é impossível, tá? Tem pedras ali que pesam, assim, 80 toneladas, tá? Você pega, por exemplo, Teotihuacan, que eu já fiz um documentário aqui. Meu irmão, é impossível fazer aquilo ali. Não faz ideia. Os caras montaram uma cidade inteira em cima de uma pedra. Eles esculpiram uma única pedra numa cidade. Quem conseguiria fazer isso? Não tem como. Então, a gente vai percebendo que a sociedade vai se resetando. E a última sociedade que se resetou foi Tartária. Então a gente teve tecnologias de levitação. Nós tivemos, por exemplo, tecnologia de discos voadores. Eu trouxe um documentário sobre os egípcios, sobre os tanques de guerras que tinham no Egito. Eu trouxe sobre os discos voadores que tinham no Egito. Por exemplo, as aberturas de portais de Nimrod. Tá? Tudo isso são evidências arqueológicas, mas que muitas vezes não vão entrar nos livros de história por conveniência demais. O livro de história ele tem que defender a ideia que você veio do macaco, que é um período de evolução. Se de repente brota um disco voador ali dentro, as histórias não se coincidem. E aí, eventualmente, as pessoas vão questionar. Então o livro de história ele tem que defender uma pauta e seguir até o final. E justamente a pauta da evolução não pode condizer que as últimas sociedades que existiram, pré-diluviana, Nefilins, toda a estrutura que existiu no passado, o livro não pode defender que eram mais tecnológicas, apesar de serem mais tecnológicas. Em algum momento aqui do canal você percebeu que eu falei sobre gigantes de pedras, Nefilins, sobre híbridos, sobre colossos. E muitas pessoas falam assim: olha, Humberto, no passado existiram gigantes, né? Seres humanos de grande estatura. Por exemplo, qual é a estatura de Hércules? Hércules existiu. Não é que ele é um deus, mas ele existiu. Foi uma pessoa de grande bravatura. Qual que era a estatura de Hércules? Hércules tinha 12 metros. Como é possível? E Sansão? E Golias? Tá bom?
Então vai olhando a estatura para você poder entender. Então, os caras falam, existiam gigantes no passado. Não é que existiram gigantes, rei do tiro, não é que existiram gigantes, é que nós estamos encolhendo. É simples assim, meu irmão. Eles não são gigantes, eles têm uma estatura próxima do normal. O ser humano começou com 60 metros e foi se degradando. Eu já trouxe documentários. Agora, como é que o ser humano se degrada? Como é possível o ser humano diminuir? A Bíblia não fala sobre isso. Será que não fala? E as visões de Ezequiel? E as profecias de Daniel? E a estátua de Nabucodonosor? Não fala sobre isso? O primeiro sangue, sangue real, sangue de ouro. O segundo sangue, sangue, né, que eles chamam de sangue imperial, sangue azul. Depois sangue vermelho. A próxima geração agora sangue preto, que é o sangue misturado parcialmente com barro. Onde o ferro e o barro, eles estão juntos, mas não se fundem, né? Então, basicamente, meu irmão, a Bíblia vai contando as pessoas que parecem não entender. Agora, onde eu quero chegar? Onde eu quero chegar? Eu quero falar para você uma coisa. Todos os períodos de destruição, desolação, por exemplo, se você quiser pesquisar, começar a sua pesquisa individual, você vai entrar no DuckDuckGo. Não adianta pesquisar no Google, o Google não vai te trazer essa informação, tá? Você vai entrar no DuckDuckGo e vai escrever assim: Batalha de Nuremberg, 1531. Batalha de Nuremberg, 1531. De repente você vai ver quadros renascentistas de um período medieval retratando uma guerra de OVNIs, uma guerra de discos voadores. Então, o diabo, Lúcifer, ele tem grande tecnologia aqui na Terra, tá? Isso já é sabido. Então o que aconteceu? Eles tentaram destruir a humanidade através da Batalha de Nuremberg, porém o Espírito Santo ainda estava presente na Terra. E graças a isso, a frota de Deus, os anjos, Deus não precisa de ninguém para o defender, mas mesmo assim o faz. A frota de Deus foi lá e dizimou, esses discos voadores caíram, né? E aí os pintores, os caras que faziam poesias, músicas, comporam a história de Batalha de Nuremberg, onde o Sol ficou parado e várias naves começaram, naves do formato de charuto, disco voador, começaram a batalhar umas às outras. E foram milhares e milhares de naves que caíram, eclodiram sobre a Terra. Então o que acontece? Para o diabo fazer o mal, tem que ter legalidade, legalismo. Lembra que o mundo espiritual ele tem que acontecer. Então olha como que anda a sociedade. Eu recomendo que você instale pelo menos um dia o TikTok. Como que tá a sociedade? Olha a degeneração, a degradação do ser humano. Então o amor das pessoas, o verdadeiro amor, o Rama, que é o sacrifício, está esfriando. O Espírito Santo está se indo embora. Então assim, você vê que a coisa está piorando. As pessoas estão ficando malucas, loucas. E isso está se resultando em pessoas temperamentais, pessoas... Nossa, olha só, não tivemos grandes depreciações, não tivemos grandes problemas sociais e nem guerras. Mas ainda assim, essa geração é a geração de maior número de suicídio de todos os tempos. Maior número de depressão de todos os tempos. Porque o Espírito Santo está se afastando. E quando se afastar, meu irmão, aí você vai ter grandes problemas. Então nós tivemos a tentativa de desolação da raça humana em 1531. Porém, o Espírito Santo não permitiu, tá? Nós tivemos a tentativa de desolação da raça humana com Tartária. Conseguiram, porque a sociedade estava totalmente submissa e pecaminosa. Aí nós tivemos uma tentativa de destruição da sociedade em 1918, através da gripe espanhola. Todas as restrições, passaporte para Arapururu, sanitário, tudo isso que você está vendo aconteceu em 1918. Tá? De cada 10 pessoas em 1918, só uma sobreviveu. Escute bem, de cada 10 pessoas da gripe espanhola que existiu nesse planeta, apenas uma sobreviveu. Isso na Europa e nos Estados Unidos, né? E alguns países isolados, né? A África, sim, sofreu menos, alguns lugares sofreram menos, mas, né, eu sei que erradicaram as pessoas. De cada 10 sobrou um em 1918. E para encobrir o caso veio a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então nós estamos enfrentando os mesmos problemas. As mesmas coisas do mesmo jeito há 100 anos atrás. De cada 10 pessoas que estão me assistindo, uma vai sobreviver. Só que aí você tem que tentar entender o problema. Agora que você caiu de paraquedas, você está entendendo que tem coisa por trás, tá varrendo muita poeira para debaixo do tapete. Agora que você está entendendo uma coisa, nós temos que falar sobre o fenômeno Shell Shock, que foi descoberto na Segunda Guerra Mundial. Existe uma frequência e uma ampliação de som que quando a pessoa coloca aquela ampliação de som, a pessoa perde o controle, a pessoa fica extremamente agressiva. Então, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, eles observaram um fenômeno chamado Shell Shock, que
quando os caras que trabalhavam no morteiro, nos canhões, eles dispararam uma série de balas no canhão, eles ficavam com um traumatismo no cérebro e esses caras se voltavam contra eles mesmos. Eles matavam os seus aliados, comiam sua própria carne, era uma loucura que não fazia igual. E aí se descobriu o fenômeno do Shell Shock, que aí foi inspirado os filmes, por exemplo, o filme de zumbis, esses filmes de apocalipse, por exemplo, Eu Sou a Lenda, tudo isso aí é baseado no fenômeno Shell Shock. Tá? Os escritores se basearam, são declarações do fenômeno Shell Shock. Agora, isso é um problema, tá? Através de frequências e barulhos. Aí eu falo pra você uma coisa, isso é um problema. Nós temos outro problema chamado Black Go. Então o que acontece? As pessoas agora, tá? Elas estão tão submissas, tão inertes na tecnologia, que a tecnologia já está dentro do corpo delas, já está dentro do corpo delas, como se fosse uma marca. E aí o que acontece? Essas antenas de 5G, lembra bem, antenas de telefonia, elas emitem micro-ondas. O micro-ondas foi descoberto através das torres de transmissões de rádio. Então, basicamente, toda antena de telefone é micro-ondas. E o 5G é como se você estivesse próximo do micro-ondas. Coloca um prato de alumínio, coloca um prato de metal, um talher de metal no micro-ondas. Aquilo ali vai dar um problema, vai dar um PT, vai explodir aquilo ali. Não recomendo que faça. Então o que acontece? Nós estamos vivendo um momento que a elite mundial vai dizimar a população. Isso é óbvio. E só que para dizimar a população, eles vão ter que ter um motivo. E qual o motivo que é? A sociedade vai entrar em colapso. As pessoas vão comer umas às outras, as pessoas vão... Só que para chegar no momento desse, e aí a Bíblia novamente fala sobre isso, que irão comer uns aos outros. Isso aqui está falando, meu irmão. Talvez o seu pastor, ele só sabe te abençoar. Talvez o seu pastor só sabe fazer profecias para sua vida. Mas ele está ensinando para você errado. É o que eu digo, não confie em homens. Isso aqui tem a história da humanidade. Inclusive fala, tá, que um dos processos de declínio da sociedade, os caras comendo uns aos outros. Isso aqui é dito que vai acontecer. E aconteceu em várias cidades. Então, para isso acontecer, para isso eclodir, tem que ter uma série de coisas acontecendo, uma série de restrições, uma série de coisas acontecendo. Então, primeiro eles vão tirar a sua liberdade, isso é óbvio. Só que a coisa não vai parar por aqui, porque as pessoas, o Espírito Santo está se afastando. E as pessoas estão rapidamente se inclinando ao mal. E aí, esse manifesto do mal está se eclodindo. Então, esse vídeo que você viu, do cara apelando com o Uber, brigando... é apenas, meu irmão, o início. A coisa vai piorar. Você vai ver coisas piores. Por exemplo, vou te fazer uma pergunta. Honestamente, vou te fazer uma pergunta, tá? Você mora em capital? Você mora nas grandes capitais? Vou te fazer uma pergunta, tá? Vamos supor que o governo diga que você viverá um dia sem lei, tá? Ó, haverá um dia na cidade, semana que vem, né? Numa quarta-feira ou num domingo, né? Que simplesmente não vai ter lei. Ó, você escolhe. Por exemplo, vamos todo mundo aqui em consenso quarta-feira. Quarta-feira não vai ter lei. É quarta sem lei. Então vai ter um dia no governo que se você matar, se você roubar, se você estrupar, não vai ser preso. É um dia sem lei. Tá? O que você acha que vai acontecer? A sociedade vai entrar num caos, meu irmão. Vai ter derramamento de sangue, vai ter furto, vai ter roubo, vai ter tudo que você pode imaginar. O que está segurando a sociedade são essas leis com punições. Mas o problema é que essas leis não vão aguentar segurar por muito tempo. Porque as pessoas estão se tornando inóculas de demônios. Chamado Black Go. Queria eu poder te explicar que injetando um líquido preto no seu sangue você fica manifesto de demônio. Mas não posso eu explicar aqui. O que eu preciso que você entenda é que as cidades vão cair primeiro. Então o que você viu do cara ali apelando... do cara se manifestando, tá? Eu vou tirar o som aqui pra gente poder deixar o vídeo rolar. Do cara chutando o banco, brigando, quebrando um pau com o cara aqui, brigando, né? Falando todo tipo de palavrão. O cara anda quebrando o retrovisor do cara. É isso, as pessoas vão se manifestar assim. As pessoas vão começar a caírem no chão, vão começar a ficar surtadas. Então a Bíblia nos ensina que que você que é cristão, você tem que tomar decisões precativas para a sua vida. Tá? Isso que você viu não é nada. Eu já cheguei a publicar no Telegram, infelizmente eu tive que remover, tá? Vídeos de seres humanos que perderam o controle de si mesmo, como se eles não tivessem controle do próprio corpo. Não posso explicar, queira eu poder explicar isso aqui, não vou poder explicar, e infelizmente vou ter que apagar os comentários de quem estiver explicando, porque nós somos restritos ao que podemos falar aqui. Mas as coisas vão piorar, vão piorar. E quando eu falo para a pessoa, meu irmão, saia das cidades,
Não é à toa. Quantas vezes, eu devo ter falado aqui umas 400 vezes, pelo menos em 400 vídeos, falando saia da cidade. Agora, eu não quero que você se emboque na floresta. Eu trouxe um vídeo aqui de uma mulher sendo atacada por uma onça que teve um livramento de Deus. Só que, olha só, você tem que escolher os problemas. Qual o problema que você quer enfrentar? Você quer enfrentar um problema anômalo na natureza ou você quer enfrentar um problema que tem milhares de problemas? Por exemplo, para resetar a economia, o grande reset que vai acontecer até 2030, não sou eu, é a ONU falando, né? Não só a ONU, mas todos aqueles caras ali que eu não posso dizer o nome, tá? O Fórum Econômico, Parará, Pururu Mundial, basicamente até 2030 vai haver uma única moeda mundial. É declaração dos caras, não sou eu falando, tá? E isso envolve até presidentes, pessoas de alta hierarquia. Os caras falando que até 2030 não vai ter mais essa história de real, dólar, vai ser uma única moeda mundial. Outra coisa, aí você vê que os caras estão combatendo o Bitcoin, proibindo o Bitcoin, combatendo o Bitcoin. Outra coisa, você viu, olha só as preparações para a guerra. O Brasil comprando toneladas e toneladas de ouro. Por que será? Tem algo que está prestes a eclodir. Então você vê que eles vão ter que resetar a sociedade. Imagina só uma sociedade, uma cidade com 1 milhão de habitantes, às vezes 200 mil pessoas, de repente todo o dinheiro que estava na conta das pessoas zere. De repente todo o dinheiro que exista zerou, ficou zerado, não existe mais dinheiro ali. Como que você acha que essas pessoas que assistem TikTok, ficam o dia inteiro no Facebook vão se comportar? Hein? Então, meu irmão, a coisa vai piorar de uma maneira que você não faz ideia. O que a Bíblia nos ensina é que a gente tem que ficar longe de grandes aglomerações. A Bíblia ela é muito sensativa. O povo de Deus, ele mora nas montanhas. É simples. Se você seguisse isso aqui, você não sofreria tanto. Então a Bíblia nos ensina que o povo de Deus mora nas montanhas. Essa Bíblia aqui, teve alguém que comentou, Alberto, é essa Bíblia que você estuda? Não. Essa aqui é uma Bíblia simples, pessoal. A que eu uso é a King James 1600, tá? Editora Aba, edição de estudo, 400 anos, capa preta. Se você colocar exatamente esse contexto no Mercado Livre, você encontra. Eu já até divulguei essa Bíblia. Essa aqui é a Bíblia de R$15, tá? Eu só falo sobre essa Bíblia aqui, apesar que ela não é ruim, tá? É para as pessoas que não têm condições, né? Esse aqui é uma Bíblia simples, tá? É só para você poder ter como resguardo na sua vida, tá? Agora, é taxativo, então você está vendo que as pessoas estão surtando. E as pessoas estão surtando por qualquer coisa. Meu irmão, a coisa vai piorar de tal maneira que você não faz ideia. Só que é importante você ter decisões precativas. Por exemplo, olha só, não fecha o vídeo não queira mudar de vídeo que eu vou te falar uma coisa, tá? Olha só, o gás todo ano sobe. O preço do gás, tipo assim, ele tá chegando no nível que as pessoas, sério, tá ficando muito caro o gás, muito caro. E a lenha, para você comprar a lenha de um caminhão de lenha, eu falo de experiência pessoal, tá caro, comprar caminhão de lenha tá caro. Agora, se você tem uma terra e você planta eucalipto, você não precisa comprar lenha, você vai estar produzindo a lenha. Então o que acontece? Tá? É evidente que tem menções, por exemplo, cortou o eucalipto, tem que picotar ele, guardar, esperar um mês para secar, tá? Um local que não chova. Mas basicamente é o seguinte, se você, olha só, o preço do gás vai subir. Se você produz o seu próprio combustível, seu congruente, né, que é a lenha, você tem um fogão a lenha, por exemplo, você já consegue cozinhar, você não depende do gás. Se você, por exemplo, tem nascente, você tem, por exemplo, um rio para captação de água, ou uma cisterna, ou um poço, você já não precisa comprar água da companhia de energia, de água do seu município, ou município não, do seu estado, né? Então você já fica livre disso. Se você coloca, de repente, um painel solar, você estrutura, né, a sua casa com energia, por exemplo, eólica, isso, no Alibaba você compra esses equipamentos, tá? Mas vamos supor que você só coloca painel solar, você bota cara, se cada vez mais na sua vida você depender menos do governo, a inflação vai demorar mais para te pegar, tá entendendo? Alberto, eu acho muito balela as coisas que você fala. Eu ganho, sei lá, 5 mil reais por mês, né? Eu acho besteira as coisas que você tá falando. Deixa eu te fazer uma pergunta. 5 mil reais, honesto, para um pai de família, um cara que paga, por exemplo, aluguel, ou paga algum custo, cara, o dinheiro vai embora rápido, tá? Se você ganha 5 mil reais hoje, não é a realidade do brasileiro, tá? Se você ganha 5 mil reais hoje, daqui a um ano, esses 5 mil reais vai valer 4.200.
Daqui a 2 anos, esses 5 mil reais vai valer 3.700. Daqui a 5 anos vai valer 3 mil. 5 anos, 3 mil não, vai valer 2.500. Então, em 5 anos, o valor excedente de 5 mil, 5 anos apenas, aquele dinheiro que você ganhava 5 mil, virou 2.500. Então, hoje pode ser que o dinheiro dê para você, mas a inflação vai te... Meu irmão, o seu salário não está acima da inflação. Basta uma pequena eclosão, como já foi se alertado nos Estados Unidos várias vezes, para o seu salário não valer mais nada. Então, por exemplo, você quer comprar uma carne na Venezuela, é como se fosse 8 mil reais. Ah, eu chego no açougue, quero comprar uma carne, 8 mil reais. Aí você acha que o açougueiro consegue vender essa carne? Não, ele quebra. Então você não consegue encontrar mais quem venda a carne, porque os caras vão quebrar. Tá entendendo? Então a carne passou a valer 8 mil reais, não tem mais quem compre. Aí de repente você quer comprar a comida, não, aí você vai ter que receber a ração do governo. Então, meu irmão, você vai virar cativo, você vai virar escravo do mesmo sistema. Agora, se você planta, se você cultiva animais para abate, você começa a ter um pouco mais de respiro. Tá entendendo? Então é isso que eu falo. Olha o que aconteceu na cidade. Tá entendendo? A gente aqui ensina o caminho. Tá? O caminho que a Bíblia nos ensina é não morar em aglomerações, não morar em grandes capitais. Na verdade, é só você ver aí, tá? O que aconteceu nas cidades. Os caras são puramente sodomizados. Então, assim, o caminho aí é o quê? É você poder, tá? Ficar numa autossuficiência. Solitude, né? É entender que os seus amigos, os seus parentes não vão te apoiar em nada, tá? E, além disso, solitude, você tem que aprender o quê? A viver em comunhão com a natureza. Plantar, colher animais de abate. Você tem que, meu irmão, o seu padrão de vida tem que chegar no momento que, né, você dependa ao mínimo do governo. Quanto menos você depender do governo, menos você vai sofrer. Tá? Agora, isso aqui o cara fala assim, um cara que apelou, Humberto. Não, meu irmão, isso aqui é uma pessoa entre milhares. As pessoas estão ficando surtadas. Você não faz ideia de como que as pessoas estão ficando surtadas. Os valores das pessoas estão mudando, o Espírito Santo está se afastando. A ONU já falou que vai ferrar com todo mundo até 2030. Esse é óbvio. Fórum Econômico Mundial falou que vai ferrar com todo mundo até 2030. Declarações, por exemplo, em 2030, você não terá nada e será feliz. Outras declarações, mas do que adianta eu comprar um sítio e simplesmente eu não vou ter nada? Meu irmão, escute bem o que eu vou lhe dizer. Se você comprar qualquer propriedade próximo da cidade, ela vai ser tomada. Agora, se você compra um terreno no Cafundel de Judas, um lugar que, assim, você vai ficar vivendo lá, meu irmão. É simples assim. O governo não consegue trazer 1000 helicópteros, dando exemplo, tá? É claro que é mais do que isso. Fazer um corte na montanha, pegar a sua pedaço de terra e sair levando para outro lugar. Não dá. Então, mesmo que... Cara, tem certas táticas de guerra que eu não posso explicar aqui. Mas, se os caras vão tomar a sua propriedade... Né, como que eles vão tomar? Como é que eles vão levar de um ponto para outro? Eles vão tentar te expulsar. Agora, dependendo da estratégia que você toma, os caras não te tiram de lá, não. Agora, eu não posso explicar isso aqui. Tá? Eu não posso, infelizmente, eu não posso explicar. Você vai ter que raciocinar. Tem certos assuntos que você vai ter que raciocinar. Então, assim, o conselho que eu dou pra você, inclusive em 2030, meu irmão, pode esperar. Os caras podem falar que você não tem nada. Vai estar um inferno a cidade. Os caras vão estar nem aí pra você, nem aí pra você. A previsão é que em 2025 o número de brasileiros seja 25 milhões. E isso quem falou foi a Alex, depois eles consertaram. Tem vídeos falando sobre isso. E assim, tem pessoas falando que a previsão de número de brasileiros, de seres humanos na Terra, vai cair drasticamente. Eles estão seguindo as pedras guias da Geórgia. Então, assim, o conselho que eu dou é, quanto mais longe da cidade, você sofre menos. Sofrer todos nós vamos, tá? Agora, existem, evidentemente, táticas de guerra. Eu não vou poder explicar isso aqui, né? De como que você preserva o seu patrimônio. Tudo não vou poder explicar, meu irmão. Infelizmente, você tem que pensar também. Eu não posso pensar por você. Eu não vou estar lá na sua casa quando tudo acontecer. Então, você tem que pensar. Mas, o que eu digo pra você é o seguinte... Quando você observa o padrão, o comportamento das pessoas, né? Por exemplo, eu entro no TikTok ali, eu vejo o vídeo das pessoas que estão nas cidades. Eu estou vendo o comportamento das pessoas, né? Eu estou apavorado. Porque as coisas, isso tem um preço, as coisas vão acontecer. Então, simplesmente, eu vou só pausar o arquivo para não perder o arquivo aqui. Tudo isso tem um preço. E aí eu digo para você uma coisa, tá? A conta chega e chega caro. Então, assim, é aquela questão. Hoje eu mostrei um vídeo pra vocês, um cara pelando. Daqui a pouco nós vamos ter 20 pessoas surtadas na rua. 100 pessoas... A coisa vai acontecendo gradativamente. Eles vão ter que ter um pretexto para poder, né, dar uma limpa nisso aqui. Precisa de um pretexto.
Tá? E todos os pré-requisitos estão sendo colocados. 5G, para alteração de percepção da pessoa do que é certo e que é errado. O 5G vai atuar na pessoa. Existe o Black Go, ao qual eu não posso explicar. Você tem as tecnologias, a tecnocracia, são aplicativos que estão transformando seus valores em subversão. Por exemplo, a palavra submisso ou submissa. Quando eu falo a palavra submisso para você, ou submissa, você pensa em putaria. Sendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Submisso é o quê? Eu sou submisso de Deus. Eu não estou acima de Deus. Tá bom? É assim. Aí tem uma hierarquia. Agora, quando fala que a pessoa é submissa, o cara pensa que todo tipo de patifaria sexual, entendeu? Então, estão se pervertendo seus valores. Bom, esse é um contexto que eu queria trazer para vocês, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido. A ideia do vídeo de hoje era repassar um pequeno aviso, uma precatória, para você tomar uma decisão mais sensata na sua vida. Eu não estou instigando você a nada. A única instigação, o único palpite que eu falo para você, meu irmão, observe. Observe as cidades. Olha como a cidade se comporta como um grande gado de abatedouro. A cidade se comporta como um centro bovino, né, indo para o abate. Né? E quando o gado quando o boi, a vaca se torna rebelde demais, rapidamente vão para o abate. E está chegando no tempo da colheita. Né? O período de reciclo da sociedade não falta muito. Então, assim, se você quer sofrer menos, tá? O Manual da Bíblia nos ensina, fique longe das cidades. É um conselho. Escuta quem quer, tá? Obedece quem tem juízo e acredita aquele que é benevolente. Tá bom? Vou ficando por aqui. Sou Humberto Volts. Forte abraço.